Tá, que espetáculo isso aqui, cara. Tomar o meu Meu cafezinho. Deus do céu. Criança, né? Pelé na capa. Pouca notícia gerou o Pelé, né? Nossa Senhora. Pouco jornalista correndo atrás dele, né? Nossa. Que história, né? Nós dois, inclusive, né? Nós dois, inclusive. Mas tu tá falando um negócio interessante, pouca notícia gerou Pelé. Deve ter, Sim. evidentemente, que gerou muitas e muitas notícias. Eu me dei conta agora, Luiz Henrique. Da notícia que eu acho que foi a mais importante que eu dei. Pô, Dramática. Pô, Eu acho, Luiz Henrique. Depois tu vai fazer o julgamento para mim. sim. Dramática notícia. Diz respeito ao Fernandão. Grande jogador Fernandão do Internacional. Ah, sim. Faltavam poucos dias para a Copa de 2014, né? Ele ia ser comentarista. Comentarista do Sport TV, né? É isso aí. Um sábado, eu recebo uma ligação no meu celular às 6 da manhã. Tá, ligação de madrugada. Quem é que tá me ligando? Tá louco. O cara leva um susto, né? Sim. Olhei, tá ali no visor e vi Chico Noveleta. Tipo, nossa, o Chico tem alguma notícia aí que Pra ligar às 6 da manhã. diz respeito a alguém próximo da gente. E aí atendi, daí Chico, aí disse assim, Benfica, morreu o Fernandão. Meu Deus do céu. Bah, falando agora, Cara, o cara se arrepia ainda, imagina no momento. Chico me dizendo, Chico Noveleto, 6 da manhã, Benfica, morreu o Fernandão. Eu comecei a dizer, que Fernandão tu tá falando? O Fernandão do Internacional. Nossa, eu gelei, aquilo era muito forte, né, cara? Nossa, como é que foi, Chico? Aí ele contou do acidente com a aeronave no que estava, tinha ido pescar com os amigos, esse tipo de coisa. E eu digo, Chico, eu vou ter que dar essa notícia. Aí ele me disse o seguinte, espera 10 minutos que eu ainda tenho mais alguma confirmação e já te passo. 6h10 ele me ligou. Nesse meio tempo, aliás, eu já liguei para a rádio, para a Gaúcha, para a produção. Se preparem aí que eu vou entrar daqui a pouquinho dando uma notícia no programa, no Gaúcha hoje. E aí o Chico, 6h10 me ligou, disse assim, confirmado, morreu mesmo. Chico tinha muita aproximação com o Fernando. Não, eles eram sócios, né? Sócios, né? Aí eu liguei para a rádio me atendeu, colocou no ar. Eu acho que era o Leandro Stout que estava no programa. Aí eu digo, Leandro, eu tenho uma notícia para dar. Morreu Fernandão, ex-jogador do Internacional. Que isso? Nossa Senhora. Cara, na hora assim, a gente tem a dimensão de que a coisa é muito forte. Sim. O que tu não tem a dimensão de quantas pessoas estão ouvindo e que isso vai andar imediatamente, né? Sim. Morreu. Aí, tipo 6h15 da manhã, mais ou menos. Tipo 6h15 da manhã. Muito forte, assim, foi uma coisa dramática. Notícia mais terrível que eu já dei na minha vida, mas ao mesmo tempo a notícia mais importante. A gente é profissional, jornalista, né? Claro. Cara, foi muito forte. Aí aquele sábado foi muito pesado. Não, e já a partir dali desencadeou uma série de outras pessoas entrando, providências. O enterro dele foi em Goiás, lá em Goiânia, né? Goiânia, né? Indo profissionais para lá. O Sérgio Boas viajou para lá, Isso. o Leandro Bess viajou pela 0 Hora. Muito forte essa notícia aí, impactante demais. Sim, imagina, cara. Porque o cara, ele tinha... Bom, ele não jogava mais, né? Não era mais jogador. Mas ele ia ser comentarista, ele é um cara que estava em evidência ainda. E muito respeitado. E na mente do torcedor colorado, sendo... Nossa Senhora. Mas a gente vive de notícia, né, Luiz? Vive. Como repórter, que a gente não deixa nunca. Tem uma notícia que eu dei também, mas aí não... Felizmente não foi trágica, né? Mas foi uma das mais fortes que eu dei. Foi... Porque envolvia, assim, o Douglas Costa. Não foi a volta dele pro Grêmio agora. Foi, na verdade, quando ele estava ainda em busca de afirmação na primeira passagem pelo Grêmio, 2008. Sim. O Grêmio treinava no campo suplementar ali do Estádio Olímpico e a reportagem toda ficava colada na tela, né? A gente via o mesmo treino apoiado na tela ali, né? Muita gente está assistindo agora o vídeo deve ter feito isso, porque ficava ali repórteres e alguns torcedores também ficavam por ali, né? E aí o Douglas Costa tentou uma jogada, ou deu uma vacilada numa jogada, e o Celso Roth xingou o Douglas Costa com palavrões, assim, mas muito forte. Cara, o guri de M, a única coisa que tu sabe fazer é correr.
E como é que tu não me corre atrás dessa bola? Tu é um guri de M. Tu ameniza, mas xingando assim. E o Douglas Costa era um menino, cara, devia ter uns 18 anos de idade. Baixou a cabeça, mas assim, a voz do Celso Roth era uma voz forte, né? Ecoou, assim, né? E eu tava ali pela Rádio Gaúcha e ia entrar no ar no teu programa, Esportes ao Meio-Dia. Sim. Eu tô ali e também cobrindo pela 0 Hora. E eu comentei com o pessoal, olha, vocês não ouviram aí? Não ouviram o Celso Roth fazendo essas barbaridades com o Douglas Costa e os demais colegas, que até não lembro que são... Cara, não tenho certeza, é tão forte isso que tu vai dar, Benfica, tu vai dar notícia. Não, eu vou dar essa notícia. Cara. Tava quase na hora do chamado geral, eu vou dar essa informação. Celso Roth humilha Douglas Costa, foi o que ele fez. E fui e dei a informação. E aí o Macedo que apresentar, puxa vida, né? E aí entrei no teu programa meio-dia, confirmei tudo e os outros colegas... Não é que não tivessem coragem, era tão impactante, talvez fossem mais jovens do que eu, assim, né? E não deram a informação. E aí fui pro prédio da RBS, escrevi a matéria para 0 Hora e total silêncio, ninguém repercutia. E eu matando no peito sozinho aquela informação. Sim. As demais emissoras passaram a tarde inteira sem dar a notícia e eu, puxa, será que eu não ouvi direito, cara? Será que eu não ouvi direito? E aí foi, e aí era uma sexta-feira, e eu, bom, o que vai acontecer? E tinha Grêmio e Caxias no dia seguinte. E eu ali, puxa, só falta amanhã o Grêmio fazer um desmentido oficial dizendo que eu tinha inventado a história. Sim. No dia seguinte, poucas horas antes do jogo, Celso Roth convoca uma entrevista coletiva. Estou aqui para pedir desculpas pro Douglas Costa pela barbaridade que eu disse. Que loucura isso. Aí, pô, parabéns pela tua coragem, né, as pessoas. E os outros caras vacilaram, né? Mas essa coisa do jornalismo, ela é muito... Tem que ter muito sangue frio, sabe? Mas acima de tudo, convicção. Principalmente o repórter, né? Convicção, segurança, mas sabendo que tudo é um desafio, que alguma coisa ali adiante pode ser desmentida. Depois, o Douglas Costa acabou se afirmando, né? Virou titular, Celso Roth. E no ano seguinte, olha só, né? Ele ficou um ano no Grêmio. Já no ano seguinte foi pro Shakhtar, né? Da Ucrânia. Isso é muito louco, notícia, né? Eu até quero fechar assim na minha parte com uma outra notícia sobre o Fernandão. Sim. Que foi assim, para mim, a maior manifestação de liderança que eu ouvi de um jogador de futebol. Ele era líder pra caramba, para não dizer o palavrão. Sim. Eu estava no Japão, o Inter ia jogar contra o Barcelona no dia seguinte, decidindo o Mundial. Então, um dia antes, eu e o Zé Alberto, num determinado andar, a gente saiu para o treino. Quando a gente saiu do treino, tinha uma porta entreaberta de um quarto que era de alguém do Internacional, que a gente não sabia. Mas a gente ouviu vozes. E eu e o Zé Alberto ouvimos Fernandão falando. Depois a gente descobriu que era o quarto do Abel, onde estava o Fernandão, o Yarley, se não me engano, o Alexandre Pato, acho que o Klemer estava também. E eu ouvi claramente o Fernandão dizendo como ele entendia que o Inter tinha que jogar no dia seguinte a decisão. Que ele, Fernandão, iria para o sacrifício, marcando o Thiago Motta, que era o primeiro volante do Barcelona, por onde começavam as jogadas do time do Barcelona. Ele foi tanto para o sacrifício que a gente viu que ele não aguentou até o final. Sim, saiu, entrou o Gabiru. Mas assim, eu comecei falando da notícia do Fernandão, da minha parte eu estou fechando, porque foi lá no Japão que eu vi de um jogador de futebol. A gente viu tantos líderes, né? Jogadores líderes, mas a maior manifestação, porque aquilo a gente pôde ouvir, porque tudo basicamente é feito no vestiário. Né? Mas ali não, a gente ouviu na porta do quarto. Evidente que aquilo virou notícia. E liderança dentro de campo é fundamental, né? Estou lembrando do Dinho, decisão do Brasileirão 96, quando ele fala pro Filipão, não aguento mais. Me tira. E aí entrou o Ailton. Não, mas o próprio Dinho disse para colocar o Ailton no lugar dele. Olha só. Né? E quem fez o gol? Por isso que as figuras vão ser sempre lembradas pelos clubes, né? Sempre. Por gestos assim, né? Mas acima de tudo são notícias, né? Notícias. E essa figura aí gerou bastante. Pelé. Ele tá me olhando, Luiz Henrique. Pra mim também. Tá bênção? Ele olha por tu. Pelé, tem muita história tua para contar. Valeu, Luiz Henrique. Valeu, Benfica. Com café Bruslan, bom até a última gota. Boa.